Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estarmos aqui em mais um programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje estaremos dando continuidade à nossa série de programas Terapia Complementar Espírita. Começamos o programa na semana passada e hoje nós estaremos conversando sobre uma das ferramentas da terapia complementar espírita, que é a prece. Uma ferramenta extremamente importante para as nossas vidas. A gente define a prece, ou o ato de orar, de fazer uma oração, como aquela atitude, aquela postura mental em que nós entramos em comunhão com Deus, com as forças superiores da vida. Isso não é um conceito espírita exclusivo, encontramos isso em diversas religiões, mas dentro da doutrina espírita, a prece é tida como uma ferramenta de grande importância para todos nós. Kardec, na questão 659 do Livro dos Espíritos, nos coloca que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, mostrando para nós que a prece é uma atitude, é uma postura íntima em que nós nos conectamos a Deus. Há 3 condições ou 3 benefícios que nós obtemos ao fazer uma prece. Através da prece nós podemos entrar em comunhão com a nossa própria consciência, com a nossa própria essência, fazer uma viagem interior. Através da prece nós podemos nos ligar com os benfeitores espirituais e através da prece nós podemos alcançar a melhoria de si mesmo. Existem algumas pessoas que, de maneira equivocada, acabam entendendo que se a prece é uma comunhão com Deus e se nós estamos fazendo a prece para pedir algo a Deus, e Deus sendo onisciente, onipresente, Ele já sabe aquilo que nós necessitamos, a prece não teria nenhum valor. Mas se enganam aqueles que pensam dessa forma, uma vez que os benefícios da prece, embora nós estejamos dirigindo ela a Deus, eles são diretamente para nós. A prece, ela precisa ser uma viagem ao nosso interior. Jesus nos ensina isso e nós encontramos uma passagem bastante famosa lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus diz para nós: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos dará recompensa. Essa famosa passagem de Jesus diz para nós que a prece precisa ser essa viagem íntima. Por isso ele diz: entrai para o vosso quarto e fechada a porta, porque é dentro de nós que ela deve estar acontecendo e não fora de nós, não externamente a nós. Essa viagem interior, ela vai nos permitir uma reflexão sobre si mesma. E Kardec traz lá no Livro dos Espíritos um questionamento, porque muitas pessoas que fazem prece, que oram bastante, elas acabam tendo comportamentos inadequados, são de mau caráter, são invejosas, são impertinentes, falta nelas benevolência, falta nelas indulgência. E aí os espíritos respondem a Kardec dizendo que o essencial não é orar muito, mas é orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, o emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficiência em tais casos não é do remédio, e sim da maneira por que o aplicam. Essa fala dos espíritos superiores a Kardec, que ele reporta para nós no Livro dos Espíritos, nos deixa muito claro que a prece precisa ser um estudo de si mesmo. Nós devemos fazer uma análise sobre nós. E para isso, Jesus nos traz uma famosa parábola que nós podemos encontrar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, quando Jesus conta para nós que 2 homens
subiram ao templo. Um homem era um fariseu. Os fariseus, naquela época de Jesus, eram os doutores da lei. Eles eram considerados a mais alta categoria dentro da sociedade judaica, aqueles indivíduos que eram considerados como se fossem os mais puros, os mais sábios, aqueles que preservavam todas as tradições judaicas. Enquanto que o outro que entra no templo junto com o fariseu é um publicano. Se de um lado a gente tinha o fariseu, que era esse indivíduo considerado puro dentro daquela sociedade, o publicano era o oposto. Ele era o cobrador de impostos. E os publicanos eles eram conhecidos por serem pessoas corruptas, que acabavam roubando muito daqueles impostos que eles arrecadavam para si mesmos. Eles eram ricos, mas uma riqueza que advinha da corrupção, de uma atitude completamente inescrupulosa. Então os publicanos eles eram considerados a escória daquela sociedade, ou seja, pessoas malquistas, mal vistas por aquela sociedade. E aí o fariseu se coloca em pé na frente do templo, enquanto que o publicano fica lá no fundo do templo, de cabeça baixa, e o fariseu começa a fazer a sua oração em voz alta. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Vejam que a prece do fariseu é uma prece em que ele se enaltece perante Deus e ainda julga o publicano que estava lá no templo, se colocando numa posição superior àquele indivíduo. Por outro lado, o publicano que estava quietinho lá no fundo, de cabeça baixa, faz a sua prece. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E aí Jesus coloca para nós, quem foi aquele que voltou para casa mais justificado? Foi o fariseu ou foi o publicano? E aí ele diz que foi o publicano, porque, embora este fosse um grande pecador, fosse um indivíduo que cometia muitos erros, ele reconhecia o seu erro. A prece era um estudo de si mesmo. Ele pedia piedade a Deus para que o perdoasse, para que o entendesse, o compreendesse mediante aquelas dificuldades que ele tinha, porque ele ainda não conseguia vencer aqueles problemas, aqueles impulsos que o faziam ser um indivíduo corrupto. Vejam, isto é o estudo de si mesmo. Isto Jesus nos ensinava. A prece tem este papel. Então nós devemos utilizar a prece para esse fim. Por isso Kardec traz essa pergunta na questão 660 do Livro dos Espíritos, em que Kardec faz a seguinte questão aos espíritos superiores da codificação. A prece torna melhor o homem? E os espíritos respondem, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assistir. É um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então vejam, quando a gente faz a prece assim, a gente se fortalece. E aqui nessa questão, os espíritos já mostram para nós, a Kardec, que um segundo ponto, além desta viagem íntima, desse encontro com a nossa consciência, além dessa melhoria de si mesmo que a gente pode alcançar na prece, a gente também permite uma ligação com os benfeitores espirituais, que vêm ao nosso concurso para nos auxiliar, para nos fortalecer e contribuir para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. E dessa forma, nós sabemos que a prece acaba sendo uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque ela vai melhorar o nosso pensamento, ela melhora o nosso padrão mental. Quando a gente ora, a gente faz uma limpeza da nossa mente. A gente consegue fazer uma varredura, limpar toda aquela sujeira mental que nós vamos acumulando ao longo dos nossos dias, dos momentos de irritação, dos momentos de aborrecimento, dos momentos de angústia, de preocupação, de aflição. A gente acumula uma série de sujeira no nosso campo mental, e a prece ela permite a gente fazer essa limpeza, a gente vai clareando aquilo. E isso é muito importante para nós. Nós, na doutrina espírita, principalmente através
das obras de André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, aprendemos o quanto que o nosso pensamento ele é importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Se nós cultivamos bons pensamentos, o nosso corpo responde de maneira adequada. Por quê? Porque tudo aquilo que nós pensamos, nós iremos projetar sobre as nossas células, sobre os nossos órgãos, sobre o funcionamento do nosso corpo, como nós já vimos em outros momentos. E através da prece, o nosso pensamento melhora e, consequentemente, aquilo que será transmitido ao nosso corpo será melhor. Existem estudos, por exemplo, que avaliam através de ressonância magnética funcional, avaliam o nosso cérebro e verificam que no momento de prece, as áreas cerebrais que são ativadas, elas são distintas daqueles do nosso dia a dia e acabam desencadeando reações orgânicas, produzindo substâncias, hormônios que são salutares e nos auxiliam a manter a nossa saúde e o bom funcionamento do nosso corpo. Por isso a prece, ela vem como uma ferramenta de saúde, ela vem como um remédio para todos nós. E é muito importante que a gente crie o hábito da prece, o hábito de estar todos os dias, ter aquele hábito de orar, de nos concentrar, de fazer essa reflexão sobre si mesmo. Vejam, Santo Agostinho já dizia séculos atrás que a gente deveria fazer a prece todos os dias para pensar assim: o que eu fiz hoje? O que eu poderia fazer melhor amanhã? Fazendo esse estudo de si mesmo. Se a gente cria este hábito, a gente pode, com a prece, melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar a nossa saúde, melhorar o nosso padrão mental, melhorar aquilo que nós pensamos. Permite com que a gente consiga, por exemplo, perceber melhor as nossas dificuldades. Por isso mesmo que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, fala para nós assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Muitas vezes a gente acha que pede na prece e Deus não nos atende. O problema é que muitas vezes nós queremos algo que a prece não tem como nos conceder. Muitas vezes a gente quer coisas materiais que não faz parte da nossa programação ou da nossa trajetória alcançar aquele benefício, que permite, que demanda muito mais do nosso esforço ou do nosso trabalho ou da nossa dedicação a alcançar aquilo do que aquilo cair no nosso colo como se fosse um milagre. Então é muito importante que a gente tenha cuidado com o que a gente pede na nossa prece. Na prece a gente tem que pensar que os recursos que virão a nós são recursos espirituais. Por isso a gente pede paciência, a gente pede força, a gente pede coragem, a gente pede uma resignação, a gente pede iluminação, sabedoria para lidar com as situações difíceis. E, consequentemente, isso sim vem ao nosso favor. Existe um texto bastante conhecido, divulgado na doutrina espírita, e que retrata muito bem essa questão e que nós iremos ler aqui para que a gente possa refletir sobre o que a gente pede na prece e como Deus responde para nós aos nossos pedidos. Temos que estar com os olhos, os ouvidos, o coração aberto, para que a gente perceba todos os benefícios que Deus está nos oferecendo, atendendo às nossas preces. Mas, se a gente não tiver os olhos para isso, a gente sempre vai achar que Deus esqueceu de nós. Mas, de modo geral, somos nós que esquecemos dele. Deus jamais esquece de nós, Deus nos ama infinitamente, mas nós é que nos esquecemos dele. Então esse texto diz para nós o seguinte: pedi força e vigor, e Deus me mandou dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria, e Deus me deu problemas para resolver. Pedi prosperidade, e Deus me deu energia e cérebro para trabalhar. Pedi coragem, e Deus me mandou situações perigosas para superar. Pedi amor, e Deus me mandou pessoas com problemas para eu ajudar. Pedi favores, e Deus me deu oportunidades.
Não recebi nada do que queria, recebi tudo o que precisava. Minhas preces foram atendidas. Fica aqui a nossa reflexão. Que Deus nos abençoe e tenhamos todos uma ótima semana.